Você acha que já viu de tudo no nosso planeta? Então se prepara, porque hoje vamos explorar lugares tão surreais que parecem saídos de um filme da Disney, cavernas que brilham como o céu estrelado, paisagens que desafiam a lógica e fenômenos que a ciência não pode explicar. Hoje você vai explorar os locais inacreditáveis que existem na Terra. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você gosta de viajar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Veja que lindo esse céu, mano. Pera, tem algo estranho? Isso mesmo. Na verdade, essas são as cavernas Watomo, na Nova Zelândia. O teto parece uma galáxia, com milhares de pontinhos de luz brilhando no escuro. Mas é claro que essas coisas não são estrelas, né? Mas sim larvas de uma espécie de mosquito que só existe por lá, os famosos glowworms, que literalmente significa vermes brilhantes. A luz azulada que sai do abdômen deles é muito bonita para quem está fazendo turismo, mas na verdade é uma armadilha e serve para atrair outras presas que voam na direção da luz e acabam virando rango. Porém, o resultado visual é um dos cenários naturais mais mágicos do planeta, onde você navega por uma caverna que parece saída de um conto de fadas. Maluco! Tenho certeza que o James Cameron se inspirou nesse lugar para criar o visual magnífico do planeta Pandora de Avatar. Existem diversos planos de construções de cachoeiras artificiais pelo planeta, e uma que finalmente saiu do papel finalmente pode ser visitada. Na China, construíram uma passarela de vidro gigante no topo de uma montanha que parece uma raquete de tênis, com a altura de um prédio de 166 andares. Mas a parte mais impressionante é que ela tem 450 jatos d'água instalados na borda, criando uma cachoeira artificial circular que despenca lá de cima, coisa mais linda do mundo. E à noite o espetáculo fica ainda maior, já que além da água, mais de 2.000 luzes LED iluminam a estrutura, transformando tudo em um show de cores que ficam reagindo ao som da música. A prova de que com tecnologia o ser humano consegue criar coisas tão impressionantes quanto a própria natureza. Isso até nos mostra, né, que pelo mundo existem maravilhas da engenharia que ainda são desconhecidas. No Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, existe um lugar que parece de outro planeta, com fontes termais que criam paisagens de cores vibrantes e piscinas de um azul mortalmente quente. Para muita gente, é um dos cenários mais lindos do mundo, mas o que poucos sabem é que essa beleza toda é a tampa de uma panela de pressão gigante. Essa é a caldeira de Yellowstone, a cratera de um supervulcão adormecido que, segundo algumas teorias, tem um potencial de causar um apocalipse na Terra. Deus me defenderai! Se esse vulcão entrar em erupção com força total, a quantidade de cinzas lançadas na atmosfera seria tão absurda que poderia escurecer parte do Sol por semanas. O resultado? Uma mudança drástica no clima de todo o planeta. As temperaturas cairiam, colheitas seriam destruídas, ecossistemas inteiros entrariam em colapso. E claro, nós seres humanos sentiríamos um impacto direto, desde a falta de alimentos até o caos nas estações do ano. A boa notícia é que o lugar é monitorado 24 horas por dia e os cientistas garantem que a chance de uma erupção acontecer é bem baixa. E por isso, a maravilha natural, se é que dá para chamar assim, recebe centenas de turistas curiosos com esse cenário surreal. Existe um lugar na Terra que parece tão diferente do resto do planeta que foi apelidada de Ilha Alienígena. Essa é a Socotra, um local no Oceano Índico que ficou isolado do resto do mundo por mais de 15 milhões de anos. E é justamente por isso que essa região acabou se tornando um verdadeiro refúgio natural,
preservando espécies de plantas e animais que não existem em nenhum outro canto do planeta. Para você ter uma noção, cerca de 37% das plantas e impressionantes 90% dos répteis encontrados aí são totalmente únicos, ou seja, não vivem em nenhum outro ponto da Terra. É como se fosse um pedaço isolado da evolução, um santuário biológico criado pelo próprio tempo. A maior estrela desse cenário bizarro é a árvore sangue de dragão. Ela parece um cogumelo gigante e tem esse nome porque quando você faz um corte no tronco, ela sangra. Essa seiva vermelha é um remédio poderoso, usado há milhares de anos, com propriedades antivirais, anti-inflamatórias e que ajudam a curar feridas. E o formato de guarda-chuva da árvore também não é por acaso. É uma adaptação para sobreviver no clima seco, capturando a umidade do ar e levando direto para as raízes, enquanto a própria sombra evita que a água evapore. Socotra é um lugar esquecido no tempo que nos remete a como o mundo era há milhões de anos atrás. E para falar a verdade, parece até um planeta fictício de algum filme ali do Star Wars. Essa é a Sagrada Família, em Barcelona, uma igreja que parece ter sido esculpida pela própria natureza, com colunas que se abrem como árvores e escadas espirais que imitam conchas do mar, uma obra de arte. Ela foi a obsessão do arquiteto Antoni Gaudí, que projetou as colunas e teto em formatos não convencionais, sem nenhum computador, mano, na raça. Seu método era genial. Ele usava um modelo com correntes e saquinhos de chumbo pendurados de cabeça para baixo, deixando a gravidade desenhar o formato dos arcos para ele copiar. O arquiteto ficou tão consumido pelo projeto que passou a morar na obra, mas a história teve um fim trágico. Em 1926 ele foi atropelado, demorou para ser socorrido e não resistiu, deixando a igreja inacabada. Para piorar, seus modelos foram destruídos na Guerra Civil Espanhola e só agora, com impressoras 3D e softwares poderosos de inteligência artificial, a construção está sendo finalizada. A previsão é que ela fique pronta em 2026. 100 anos depois da morte de Gaudí. E a minha mãe reclamando que a obra aqui de casa nunca acaba, né? Parece até montagem ou computação gráfica, mas essa paisagem aí, meu filho, é 100% real. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é o maior deserto de sal do mundo, que foi formado quando um lago pré-histórico evaporou e deixou para trás um tapete de sal com cerca de 10 bilhões de toneladas. Quando chove, uma fina camada de água cobre a superfície e transforma o lugar no maior espelho do planeta, com uma reflexão tão perfeita que fica quase impossível saber onde é chão e onde é céu. Essa paisagem é tão diferente e única que o local serviu até de cenário para o filme Star Wars, O Último Jedi. Nada de fundo verde, só uma das paisagens mais espetaculares do nosso planeta mesmo. No meio do deserto da Jordânia, o tempo e a areia esconderam por séculos um dos maiores tesouros da humanidade, Petra, a cidade inteira que foi esculpida diretamente na rocha. Apelidada de Cidade Rosa pela cor do arenito, ela foi a capital do reino dos nabateus há mais de 2000 anos. Esse povo nômade do deserto se enriqueceu com o comércio de incenso e usou sua fortuna para criar uma metrópole monumental, com templos e túmulos esculpidos nas montanhas. E quando eu falo monumental, não é exagero, tá? A área de Petra é enorme e serviu até de cenário para o clássico filme do Indiana Jones e a Última Cruzada de 1989. Até hoje o debate está vivo. É uma cidade em formato de escultura ou uma escultura em formato de cidade? Essa daí eu deixo para você decidir. Pouco conhecido pelo mundo, esse cenário surreal fica no sudeste da Turquia e se chama Pamukkale, que em turco significa literalmente castelo de algodão. As piscinas termais em cascata não são feitas de gelo nem de algodão, mas sim de um mineral branco deixado pela água rica em calcário, que corre pela montanha há milênios. A paisagem é tão incomum que tem relatos de visitantes desde os tempos da Grécia Antiga,
Inclusive, no topo dessa montanha de calcário, os gregos construíram a cidade antiga de Herápolis, que hoje é um sítio arqueológico gigantesco, com um teatro romano e até piscinas, onde, segundo a lenda, a própria Cleópatra costumava nadar. Apesar de ser um dos lugares mais bonitos e impressionantes do mundo, nenhum ser humano jamais chegou ao topo do Monte Kailash, no Tibete, que, diga-se de passagem, é uma das coisas mais impressionantes que existem por aí. Mas não é por falta de tecnologia ou coragem. A montanha é considerada o lugar mais sagrado do mundo para 4 religiões asiáticas diferentes, e por isso subir até o topo é estritamente proibido por lei. Os moradores das vilas próximas também levam essa proibição muito a sério. Muitos acreditam que qualquer pessoa que tente escalar ou profanar o local pode atrair má sorte ou até uma maldição, e segundo relatos de viajantes, alguns moradores chegam a reagir com hostilidade, impedindo visitantes de se aproximarem demais. Em certas regiões, entrar sem permissão é visto como uma grande ofensa espiritual, e há histórias de turistas que foram expulsos do local sob gritos e ameaças. Por conta dessa proibição, todo o mistério só cresce. Exploradores e peregrinos que chegaram até as regiões ao redor relatam que Kailash parece desafiar as leis da natureza. Bússolas enlouquecem, o tempo parece passar mais rápido e até o crescimento das unhas e dos cabelos aceleram de forma inexplicável. Tudo isso alimenta as teorias de que ali existe algo muito além do que a ciência consegue explicar. Para muitos, a montanha não seria uma formação natural, devido à sua beleza estonteante, mas sim uma pirâmide artificial gigantesca, talvez até uma base extraterrestre adormecida. E como ninguém pode chegar perto para investigar, o Kailash continua lá, sendo um grande mistério da humanidade. A maior cidade do mundo no século XII não ficava na Europa, mas sim escondida na selva do Camboja, cobrindo uma área maior que Paris. Eu tô falando da Angkor Wat, a cidade capital do Império Khmer, um lugar que desafia a engenharia. As pedras, que pesam toneladas, foram transportadas por quilômetros e encaixadas com uma precisão de milímetros, tudo isso sem nenhuma ferramenta moderna. E como se não bastasse, os templos são alinhados perfeitamente com os astros, o que exigiria um conhecimento de astronomia que, na teoria, eles não tinham. Mas depois de séculos de glória, essa metrópole, que já foi a maior do planeta, foi abandonada e ficou escondida, sendo engolida pela selva por mais de 500 anos, resultando em uma paisagem de tirar o fôlego. Até hoje, engenheiros modernos quebram a cabeça para entender como tudo foi feito. Essa cidade é como um fantasma de pedra, o registro de uma civilização que atingiu um nível de conhecimento absurdo e depois simplesmente ruiu. Imagina estar no meio de uma floresta e dar de cara com uma escultura que mais parece um gigante adormecido. Essa é a sensação de quem encontra o Colosso de Apenino em um parque italiano, já que a estátua tem mais de 10 metros de altura, tendo sido esculpida lá no final dos anos de 1500. Porém, o mais impressionante não é o tamanho, e sim o que tem dentro dela. A estátua é oca e esconde uma série de salas e grutas secretas, com fontes e decorações, em um projeto tão genial e revolucionário para a época. O Colosso de Apenino não é só uma escultura, é uma obra de engenharia, uma mistura de arte, arquitetura e tecnologia que continua de pé por mais de 400 anos no meio da natureza. Hoje em dia fica difícil diferenciar o que é realidade e o que é inteligência artificial, né? Mas aqui vai uma obra bastante real, apesar de parecer mentira. É a Golden Bridge, no Vietnã, uma passarela dourada que parece flutuar no céu, sustentada por 2 mãos gigantes de pedra, como se um deus antigo estivesse segurando o caminho para as pessoas passarem. Ela fica em Da Nang, a mais de 1.400 metros de altura, e o visual lá de cima é estonteante. E apesar das mãos parecerem ter séculos, isso é só um truque de designer.
elas foram construídas em 2018, já com essa aparência ali meio ruída, né? Para dar a impressão de que estão ali desde o começo das eras. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!